E se você pudesse ter acesso ao manual de instruções das 3 maiores fortunas e mais inteligentes de toda a história? Pensa nisso. Um rei com tanto ouro que por onde ele passava, o valor do metal simplesmente despencava. Um banqueiro que decidiu o futuro de reinos inteiros com uma única assinatura e um magnata que chegou a dominar 90% de toda uma indústria. As histórias deles vão muito além do dinheiro. Elas escondem segredos sobre diversificação, controle e planejamento que todo empreendedor e investidor precisa conhecer. Então fica por aqui, já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai fazer uma viagem de mais de 700 anos para desvendar todos esses mistérios e essas lições. O que você faria se você tivesse uma riqueza que é praticamente infinita? E não, isso não é só uma pergunta para pensar na vida. Para os 3 homens que a gente vai analisar hoje, isso foi a mais pura realidade. A gente está falando de Mansa Musa, o imperador africano que a fortuna é descrita como incalculável, Jacob Fugger, que é o banqueiro da Renascença que financiou impérios e acumulou o que hoje seriam centenas de bilhões de dólares, e John Rockefeller, o primeiro bilionário da época moderna que construiu um império de petróleo avaliado em centenas de bilhões de dólares em valores atualizados para os dias de hoje. Eles viveram em épocas, continentes e sistemas econômicos totalmente diferentes, mas as estratégias que eles usaram para construir, manter e, o mais importante, para pensar sobre as suas fortunas, trazem lições que hoje valem ouro e a gente pode usar até nos dias mais atuais. Então vamos analisar a jornada de cada um deles, da ascensão ao legado, para tirar 3 lições-chave que podem virar o jogo de como você enxerga os seus negócios e o seu dinheiro. A nossa primeira parada vai ser na África Ocidental do século XIV. A lição do rei Mansa Musa: diversifique como um imperador. A primeira lição, ela vem do homem que muitos historiadores consideram a pessoa mais rica de todos os tempos. Mansa Musa, imperador do Mali. Tente imaginar uma fortuna tão absurda que se torna praticamente impossível de calcular. Embora algumas estimativas modernas tentem colocar um número falando em valores acima de 400 bilhões de dólares, a maioria dos especialistas concorda que a palavra certa é incalculável. Quando Musa chegou ao trono em 1312, ele assumiu o controle de um império que era, na época, o maior produtor de ouro do mundo. O Império Mali, ele controlava as principais rotas comerciais que cruzavam o Saara, aquele deserto mesmo, negociando não apenas ouro, mas também sal, cobre e outras mercadorias valiosas. A riqueza dele não vinha apenas de uma única mina, mas do controle estratégico de todo um ecossistema de recursos e do comércio. A história mais famosa sobre Mansa Musa, que mostra bem o seu poder, é a sua peregrinação a Meca em 1324. Ele não fez uma viagem discreta. A sua caravana era uma cidade em movimento com dezenas de milhares de pessoas. E o mais inacreditável, ele levou centenas de camelos, cada um carregado com quilos e mais quilos de ouro puro. Durante sua parada no Cairo, ele distribuiu tanto, mas tanto ouro, em presentes, caridade e compras, que o preço do metal na cidade desabou. A economia local levou mais de uma década para se recuperar desse choque. Agora imagina isso acontecendo nos dias de hoje? Impossível, né? Essa peregrinação não foi só um ato de fé, foi uma das maiores jogadas de marketing de toda a história. Ele colocou o Império Mali no mapa, literalmente. Cartógrafos europeus da época começaram a desenhar um imperador africano segurando uma pepita de ouro, o que atraiu a atenção do comércio de todo mundo para o seu reino. Mas aqui está a verdadeira lição para a gente. A força de Mansa Musa não vinha só de ter o ouro, ela vinha de uma diversificação inteligentíssima. Sua fortuna, ela se apoiava em 3 pilares. Primeiro, o controle sobre recursos naturais, que seria o ouro e o sal. Segundo, o domínio das rotas comerciais. E terceiro, uma diplomacia afiada, que transformava a riqueza em poder e influência global. A aplicação moderna dessa lição é clara. Não coloque todo o seu ouro em uma única caravana. Já ouviu alguma frase parecida com essa? Para quem tem um negócio, isso significa não depender de um único produto, um único cliente ou um único canal de vendas. Quem tem um não tem nenhum. Assim como Musa controlava o fluxo de várias mercadorias, você precisa construir várias fontes de receita para um investidor, para um empresário. Esse é o princípio de uma diversificação de portfólio e também de receitas. Só que a história do Império Mali também deixa um alerta importante. Depois da morte de Musa, o Império ele mostrou um declínio.
dividido por disputas internas e invasões. A grandeza dele não foi totalmente passada para as gerações seguintes. Isso nos leva direto para a segunda lição de um homem que era obcecado por controle e continuidade, legado. A lição do banqueiro: a informação vale mais que ouro. Agora, a gente vai avançar no tempo e aterrissar na Alemanha do século XVI para conhecer Jacob Fugger. E é Fugger mesmo que fala, pessoal, eu já estudei alemão. Ele era mais conhecido como o Rico. Se Mansa Musa era um homem com poder imperial e riqueza extravagante, Fugger era o mestre das finanças, agindo nos bastidores para mover as peças do poder na Europa. A sua fortuna, em valores atuais, seria estimada em centenas de bilhões de dólares, o que na época representava uma fatia considerável, talvez até uns 2% de toda a economia da Europa. Fugger, ele veio de uma família de comerciantes de tecido, mas logo ele percebeu que a verdadeira grana, o verdadeiro dinheiro não estava em vender produtos, mas em financiar quem os produzia e comprava. Ele expandiu seus negócios da família para a mineração de prata e cobre e principalmente para o setor bancário. Ele se tornou banqueiro de imperadores, reis e até do Papa. Quando o rei da Espanha, Carlos V, ele precisou de uma fortuna para garantir a eleição dele como sacro imperador romano, foi Fugger quem bancou toda essa campanha, basicamente decidindo o futuro político da Europa. É muito poder para uma pessoa só, né? Mas como que ele conseguiu tanto poder? A grande lição de Jacob Fugger é: a informação que você tem e os custos que você controla definem o tamanho do seu lucro. Fugger foi um pioneiro em duas áreas essenciais. Primeiro, a informação. Então ele criou o que muitos chamam de o primeiro serviço de notícias do mundo. Fugger, ele pagava correspondentes em cidades-chave da Europa para lhe enviarem relatórios detalhados sobre política, guerras e, claro, sobre os negócios. Enquanto a concorrência agia com base em fofoca e rumores, Fugger ele tomava decisões com base em inteligência de mercado, em dados precisos que só ele tinha acesso. Ele sabia qual rei ele estava prestes a entrar em guerra e onde uma nova mina poderia ser explorada muito antes de todo mundo. Essa vantagem de informação era a sua arma secreta. Segundo, o controle. Fugger ele era o mestre da contabilidade. Ele usava o método de partidas dobradas, uma novidade na época que todos dizem que esse foi o início da contabilidade, para rastrear cada centavo que entrava e cada centavo que saía. Seus livros contábeis eles eram impecáveis e eles permitiam com que ele soubesse exatamente qual negócio dava lucro e qual dava prejuízo e onde os custos poderiam ser cortados. Para alguém que emprestava dinheiro para reis, que não eram lá os melhores pagadores, esse controle rigoroso era a diferença entre a falência e a riqueza de todo o império. A lição para hoje ela acaba ficando óbvia. Se você tem um negócio, você precisa ser obcecado pelos seus números, conhecer o seu fluxo de caixa, as suas margens, os seus custos com a palma da sua mão. E com a tecnologia que a gente tem, coletar e analisar dados sobre o mercado e seus clientes é fundamental. A informação ainda é um ativo super valioso. Se naquela época ele já conseguiu chegar a todo esse resultado sem ter a tecnologia para conseguir mensurar tudo isso, imagina nos dias de hoje. Inclusive eu tenho uma ferramenta que ela é gratuita e se você quiser saber quais são as fragilidades do seu negócio, é só você escanear o QR Code aqui ou clicar aqui no link da descrição. O legado de Fugger, ele também nos ensina sobre ter um propósito. Em 1521, ele criou o Fuggerei, exatamente assim que se fala, pessoal, é em alemão. O conjunto habitacional social mais antigo do mundo, que funciona até hoje na Alemanha. Os moradores eles pagam um aluguel simbólico de menos de €1 por ano. Fugger sacou que ter um legado de verdade não se constrói só com lucro, mas também com um propósito. A lição do magnata Rockefeller: não jogue o jogo, seja o dono do tabuleiro. A nossa última parada é na América do século XIX, com John D. Rockefeller. É o homem que praticamente definiu a indústria moderna. Vindo de uma família humilde, Rockefeller ele se tornou o primeiro bilionário da história. No auge, a sua empresa, a Standard Oil, ela controlava cerca de 90% de todo o petróleo refinado nos Estados Unidos. A indústria de petróleo naquela época era um caos, uma verdadeira corrida do ouro negro. Quase todo mundo focava em procurar e extrair petróleo, uma aposta de alto risco. Rockefeller, que começou como um contador, mais uma vez, pessoal, mais um profissional de finanças, hein? Viu a oportunidade não na extração, mas em organizar o caos. Ele percebeu que o verdadeiro poder ele estava no refino e na distribuição. Sua grande lição ela é mais implacável de todas. Não jogue o jogo, seja o dono do tabuleiro.
Rockefeller ele não queria apenas uma fatia do bolo, ele queria o bolo inteiro. Ele aplicou uma estratégia de dominação total, em uma escala que ninguém nunca tinha visto. Ele começou comprando refinarias concorrentes, uma por uma. Depois, ele passou a controlar todo o transporte, fechando acordos exclusivos com as ferrovias para conseguir descontos gigantes, esmagando qualquer um que pagasse mais caro. Em seguida, ele construiu seus próprios oleodutos, eliminando de vez sua dependência nas ferrovias. Ele fabricava seus próprios barris, contratava seus próprios cientistas e criou sua própria rede de distribuição. E uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas ele influenciou na lei sobre o monopólio dentro dos Estados Unidos. A Standard Oil, ela se tornou um sistema fechado, uma máquina de eficiência e de controle. Rockefeller ele reinvestiu os lucros de forma obsessiva para reduzir ainda mais os custos, o que lhe permitia baixar os preços e tirar qualquer concorrente que sobrasse do mercado. Ele não estava jogando o jogo do petróleo, ele era dono de todo o tabuleiro, e das peças e também das regras. E para o empreendedor de hoje, ser o dono do tabuleiro não é sobre criar um monopólio, é sobre pensar em ecossistemas. Como você pode controlar a experiência do seu cliente do início ao fim? Como seus produtos e serviços eles podem se fortalecer mutuamente? É sobre construir uma marca tão forte que ela se torne a referência principal dentro do seu nicho. Mas o fim da história da Standard Oil também ensina muito. Em 1911, o governo americano, com medo do seu poder, usou leis antitrust para dividir a empresa em 34 companhias menores. Muitas que conhecemos hoje como a Exxon, Mobil e Chevron, só que isso não foi nem de longe a ruína de Rockefeller. Ele já estava aposentado e manteve ações em todas as novas empresas, ficando ainda mais rico. Ele passou o resto da vida se dedicando à filantropia e uma escala nunca antes vista, criando fundações que ajudaram a erradicar doenças e revolucionaram a educação e a medicina. O seu legado final se transformou de um capitalista implacável para um dos maiores benfeitores da história do nosso planeta. Então, o que a gente aprendeu nessa viagem de 700 anos? Com Mansa Musa, o rei, a gente aprendeu a diversificar com ousadia e usar a riqueza para construir uma marca global. Com Jacob Fugger, o banqueiro, aprendemos que o controle rigoroso dos números e o acesso à informação são as verdadeiras fontes de poder financeiro. E com John Rockefeller, o magnata, aprendemos a parar de competir no jogo dos outros para, em vez disso, criar e dominar o nosso próprio tabuleiro. 3 homens, 3 épocas diferentes e lições sobre dinheiro que continuam atuais. Diversifique, controle suas informações e seus custos e pense em criar o sistema, não só em vender um produto ou um serviço. A história deles, ele mostra que construir uma grande fortuna tem menos a ver com o dinheiro que você tem e mais a ver com a estrutura que você cria para multiplicar ele e o legado que você vai deixar. Agora eu quero saber de você. Qual dessas mentalidades te inspira mais? A do rei, a do banqueiro ou do magnata? Me conta aqui nos comentários. E se você quiser dar o primeiro passo para ter o controle de um banqueiro, não se esqueça de fazer o nosso diagnóstico financeiro gratuito, que está aqui no link da descrição. E por fim, se você curtiu essa viagem pela história dos negócios, você já sabe, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Sucesso nos negócios, empresário!